Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez é um motivo de alegria poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Agradeço aos pastores, aos irmãos e irmãs da igreja, as pessoas que vieram aqui nesta noite, louvar ao Senhor, buscar ao Senhor, adorar a Deus. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de saber que é um momento, depois de um momento tão alegre, né? Uma criança sempre é uma coisa muito abençoada, muito linda, né? E aí a gente vê a inocência da Larissa, né? Tão pequenininha, tão inocente. Não quer nem saber do mundo, né? E parabéns, ela é muito, muito linda mesmo. Agradeço aos irmãos e irmãs. Irmãos, essa noite, eu vou direto ao assunto porque nós estamos avançando na hora aqui. Eu estou aqui com o meu cunhado, né? Você vê que eu gosto do cunhado, trouxe ele para a igreja. Tentando, né? Meu amigo de muitos anos, Moisés, irmão da Miriam, né? Tem mais 7 aí. Mais 6, né, Moisés? 7. Né? 5 homens e 2 mulheres. Então, você vê que não foi fácil, não. Enfrentar a galera lá. O Moisés era o menorzinho de todos. Então, eu bati nele primeiro, né? E os outros ficaram com medo. Aí foi mais fácil conquistar a Miriam dos 7. Aí. Então, obrigado, Moisés, por estar aqui nessa noite. Falei que eu ia pregar, e ele falou assim, não, então eu não vou não. Falei, não, cara, isso é brincadeira. Mas, irmãos, em uma noite de ceia, né? De ceia do Senhor, onde os crentes gostam desse culto. É um culto onde a gente a gente vem para esse culto com uma expectativa um pouco mais animada, porque nós acreditamos que quando nós participamos do pão e do cálice, a gente dá uma renovada na alma, e isso acontece mesmo, né? A gente pega ali o pão, pega o vinho, toma. O pastor Levi já pregou algumas vezes explicou aqui como que funciona a ceia, e nós vemos com essa expectativa mesmo. E aí decorre um mês da última vez que nós estivemos aqui, e às vezes nós de joelho, nós oramos a Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, é uma oportunidade, está certo, é isso mesmo, nós devemos fazer, nós lembramos, Senhor, me perdoa os pecados, confessa ali os pecados. E o tema dessa noite, eu quero falar um pouco, senão eu vou falar sobre a ceia, mas eu quero falar sobre um texto, sobre uma parte, exatamente sobre isso. No texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, é o texto que o pastor provavelmente vai ler daqui a pouco, uma parte dele, né? Onde diz assim: Primeira Coríntios 11, versículo 28. Deixa eu ver se está certo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vou ler novamente. Examine-se, vírgula, pois, vírgula novamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, vírgula, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite especial, em nome do seu Filho Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para lembrar a morte do seu Filho Jesus na cruz, que mudou a nossa vida, que escreveu o nosso nome no livro da vida, que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos aqui, Senhor, para compartilhar e aprender da sua palavra nessa noite. Senhor, faz dessa noite uma noite diferente para cada um de nós, começar da minha vida, da vida dos irmãos, que não seja mais uma noite, mas que seja algo especial, através da palavra, do louvor, no momento, Senhor, que nós participamos da ceia, na comunhão, na oração, no abraço, que o seu Espírito Santo esteja, Senhor, movendo entre nós de várias maneiras, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, queridos, importante você saber o seguinte: você sabe a importância que você tem no reino de Deus? Eu gosto sempre de lembrar isso, irmãos. Nós crentes, você foi comprado
com o mais precioso sangue, com o preço mais caro que o homem pode pagar. Nós tínhamos uma dívida com Deus por causa do pecado lá do Éden. E essa dívida foi paga lá naquele dia que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele tem um cântico, né? Ele pensava em mim, ele pensava em você, ele pensava em nós. E naquele dia, irmãos, o véu se rasgou do templo, onde separava, né, o homem de Deus. Ali simbolizava que aquela inimizade, que por causa daquele pecado de Adão e Eva, aquele pecado que nos separava de Deus, foi quebrado ali. E eu e você tivemos acesso, direito, pela graça do Senhor Jesus, tivemos direito a voltarmos, sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus por causa de Cristo, co-irmãos de Cristo. E esta promessa vai nos levar a morar no céu. E quando existe uma ordem para nós, né, em Coríntios aqui, Paulo ensinando aos irmãos da igreja de Coríntios no capítulo 11, né, ele ensina, né, a respeito da ceia. Ele diz: todas as vezes que fizerem isso, né, todas as vezes que vocês se ajuntarem para comer, ele fala: nisso porém vos escrevo, todas as vezes que vocês se reunirem na ceia do Senhor, parta o pão, né, o vinho, o pão, o suco de uva, representando o corpo e o sangue de Jesus. Fazer isso todas as vezes. Ele ensina os crentes a se reunirem, lembrando, né, fazer isso até que o Senhor venha, nos lembrando deste momento. Então, queridos, quando você participa da ceia, não é só um momento em que você vem pensando em você só. Isso é certo. Eu não estou dizendo que você está errado, porque se você cometeu um erro um mês todo, né, desde o dia que você tomou a ceia até hoje, no momento que você vai tomar a ceia, não tem problema nenhum. Não sou eu que vou julgar você. Até porque no texto diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não encontraríamos defeito. A gente não encontra defeito. Procura julgar você mesmo. Você vai dizer assim: olha, eu fiz isso, mas eu tinha razão também. Mas, na verdade, eu sou bonzinho. Mas, na verdade, eu fiz isso também. Nós não julgaríamos, nós nos daríamos constante sentença de liberdade. Está livre. Não há condenação para você mesmo. Mas nós não somos... Nós somos julgados pelo Senhor. É uma coisa que nós vamos ver. Então, é importante, irmãos, que você tenha isso, tenha essa convicção no seu coração de Jesus na sua vida. Antes de participar dessa ceia aqui, Paulo está escrevendo para os irmãos em Coríntios ali. Ele vai ensinando os irmãos com a intenção. A igreja de Coríntios era uma igreja bem complicada, né? Uma igreja cheia de problemas, de dificuldades. Era uma cidade portuária, onde a igreja que existia ali, como igreja mesmo, administrativa, era uma igreja complicada, porque tinha muitas prostitutas, era muita gente, muito estrangeiro. E Paulo foi evangelizar esses irmãos, foi levar a palavra de Deus ali para esses irmãos, montou uma igreja ali e ensinava esses irmãos a como eles viverem da melhor maneira possível como os cristãos agora então, os parecidos com Cristo. Então, queridos, nesse texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, aí tem uma vírgula. Examine-se, a vírgula significa um tempo, né? Um tempo de reflexão. Examine-se, vírgula. Então, quando você vem para esse momento aqui, não é para você pensar só nos pecados que você cometeu, porque assim, a Bíblia, quem diz que não tem nenhum pecado é mentiroso mesmo. E não é, você não vive no pecado mais. Você não é escravo do pecado. Você foi liberto, comprado, lavado, remido. Quer dizer, você não deve nada para o Senhor. Mas por algum motivo nós pecamos. Como que nós pecamos, irmãos? Não é só pecados graves, adultério, roubo, assassinato, essas coisas que a gente vê no mundo. Não, mas quando nós sabemos que temos que fazer alguma coisa e não fazemos, quando nós não perdoamos, quando nós desprezamos uma pessoa, quando nós sabemos
temos que perdoar, ou nós temos que nos submeter a uma pessoa e nós não nos submetemos por causa de Cristo. Quando temos que falar e não falamos, quando temos que escutar e não escutamos. Não é só quando nós, por algum motivo, a gente comete algum erro, a gente pede perdão imediatamente. Mas quando nós sabemos que nós deveríamos agradar ao Senhor e nós não agradamos ao Senhor. E esse examine-se o homem a si mesmo é para você fazer uma reflexão para você mesmo. Eu quero chamar a atenção para você. Você tem feito isso, medido o tamanho de Deus na sua vida e da obra de Deus? Será que nós não temos o nosso evangelho, na medida que você, da forma como você vive lá na sua casa, da forma como você conheceu a Deus, e você, é a forma como você lidar com Deus, lá na sua casa, como que você tem medido isso? Como que está a sua relação com Deus, no sentido, você tem buscado a Deus, tem se empenhado a Deus, Deus é o mais importante da sua vida, porque irmãos, quando nós cantamos aqui, a irmã, a Sônia falou, se daqui a 5 minutos, daqui a 1 minuto, daqui a meia hora, a gente pode ter um infarte e morrer, irmãos, e a nossa vida simplesmente se acaba. A nossa vida acabou, e quando você morre, acabou, não tem mais o que fazer. É o que você fez até ali. E nós, irmãos, diferente das... mas Leandro, você está falando em morte, aqui é lugar só de vida. Não, ninguém quer morrer, nós não tememos a morte assim. Nós não tememos a morte. Nós queremos viver enquanto o Senhor permite que nós vivamos. Mas nós cansamos de falar, e até o mundo fala sobre isso. Eu vi essa semana eu estava comentando com meu cunhado que eu vi não sei se vocês viram, um vídeo do Celso Portiolli, falando a respeito da morte, né? Que nada nós vamos deixar. E quando a gente morre, imediatamente, a viúva se casa novamente, até se apaixona de novo. Os filhos vendem suas coisas, o seu carro sai, o seu emprego. No dia que você morre, na segunda-feira, no dia seguinte, tem uma pessoa no seu lugar. Ou seja, irmãos, a sua memória, a sua lembrança vai ficar, mas nós vamos passar. E rapidamente a família vai se esquecer. Às vezes nem vai visitar mais o túmulo. E vai passando, isso é normal. Não se preocupe com isso. A viúva ou o viúvo vai se casar novamente. As pessoas vão, bola para frente. Vida que segue. E assim vai. Agora, mas perante o Senhor, enquanto você estiver aqui na terra, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse examinar, irmãos, quer dizer, a primeira lição, né? Não confie em suas próprias forças. Não confie que você vai vencer sozinho. A sua tentativa de santidade. A sua tentativa, que eu tenho certeza que você busca Deus o tempo todo. Você busca ser melhor. Você busca acertar com Deus. Você busca ter uma comunhão com Deus. Você busca e busca isso com intensidade mesmo. Que Deus opere através da sua vida até milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Eu sei que você faz isso. Eu sei que você busca isso porque você teme ao Senhor. Você sabe que Ele existe. Você sabe que a sua vida está em suas mãos. Mas, irmãos, quanto que essa ação, essa atitude transforma a sua vida em verdade, si mesmo, plenamente, né? Enquanto você estiver confiando nas suas próprias forças, ou seja, enquanto você confiar de que, olha, eu vou ter mais um tempinho para viver, isso nunca vai acontecer comigo. Você pode ter um diagnóstico amanhã, eu ou você, no médico. O médico dá um diagnóstico de um câncer. Ah, mas eu sou crente, está amarrado em nome de Jesus. Vai. Muitos crentes morrem, irmãos. Ludmila Feber morreu de câncer. Magrinha. A mulher, quem conhecia ela, uma bênção. Fazia louvores extraordinários até hoje. E o Senhor não a curou. Isso são mistérios de Deus. Não cabe a nós saber porque que o Senhor não curou, não, mas ela recebeu o diagnóstico, nós podemos receber. Nós não queremos isso, e o Senhor, Ele sabe muito bem. Então,
Ele sabe muito bem como lidar isso na nossa vida. Por isso, não se entristeça com as más notícias. As más notícias não podem fazer com que você deixe de confiar no Senhor. As más notícias não podem... Quando você recebe uma má notícia, ela vai até te abater, mas ela não vai tirar você do seu objetivo, que é permanecer no Senhor. Você vai ficar triste, abalado, vai procurar os médicos, vai fazer tudo o que for preciso, e nós vamos orar, e um milagre pode acontecer. Se o Senhor quiser curar, Ele vai curar. Jesus não curou toda a multidão que estava próxima dele, Ele curava um ou outro, as pessoas que se aproximavam dele, que tinha mais fé ou menos fé, mas nem todos foram curados. Mas nós sabemos que você precisa saber, você precisa confiar que a sua força, a sua integridade, a sua vida está na mão do Senhor. Confia nele. A sua vida está mesmo nas mãos do Senhor, querendo ou não, irmãos, acreditando ou não. Mas eu quero dar uma dica para você: é melhor você acreditar. Acredite. Se você acreditar que a sua vida está na mão do Senhor, você vai viver uma vida mais tranquila. Então, nesta noite, quando o texto está dizendo assim: examine-se, pois, examine-se, olhe para você. Então, nessa noite, irmãos, às vezes nós vemos no culto automático. No culto de ceia a gente vem automático. A gente vem, senta, canta, louva, toma a ceia, volta, pede perdão, sai e vai. Mas o Senhor quer um pouquinho mais. Sabe quem faz a diferença na presença de Deus? É aquele que sai um pouco do automático. Em Lamentações 3:4 diz assim: esquadrinha a minha vida, né? Põe no esquadro aquilo que está fora. Então é como se o Senhor colocasse um esquadro na nossa vida, e aquilo que estava torto Ele vai endireitando na forja, no fogo. Quem é marceneiro sabe, tem que passar ali na desempenadeira, onde tira um pedaço. E o Senhor vai endireitar o nosso caminho, irmãos, com forja, com fogo. Vai nos endireitar nas veredas, nos caminhos dele. Isso dói. Então, quando você não sente nada, você não quer ser corrigido, você prefere não... Eu e você, né? Eu também sou assim. Eu prefiro não ser corrigido pelo Senhor. Quando eu sei que eu estou errado, que eu vou tomar uma decisão, talvez que não agrade ao Senhor, uma resposta que o Senhor vai me dar, que eu sei que é não. Eu procuro, às vezes, fugir da presença do Senhor, disfarçando, saindo, assistindo uma série. Mas não adianta, irmãos. O meu coração e a minha resposta, ela tem que vir do Senhor. Então, não confie nas suas próprias forças. Esse texto, quando ele diz assim: examine-se, pois o homem, está dizendo assim: confie no Senhor. Então, quando você vier nessa noite, seja como que você está nessa noite, né? Eu quero dizer que antes de você falar para Ele, o Senhor já conhece o seu coração. Ele já conhece. E Ele conhece a sua história também. A sua história, Ele está escrevendo a sua história hoje. Está lá o dia que o Senhor escreveu a sua história. A segunda coisa, irmãos, nesse texto ainda em Coríntios 11, do 31 ao 33, diz assim: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Mas se nós fomos disciplinados, né, pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Esse disciplinado aqui é como um pai cuida de um filho. A instrução está aqui. Então como que o Senhor nos disciplina? É quando nós buscamos, por isso que quando nós oramos, buscando ao Senhor com intensidade, com amor, e quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós vamos fazer alguma coisa que nós sabemos que não vai agradar a Deus, o Espírito de Deus fala: olha, isso não vai dar certo, isso não é bom. É a disciplina do Senhor. É o Senhor colocando você no esquadro. E você tem a opção de escolher se você vai aceitar ou não. E aí quando a nossa vida vai piorando, é porque nós não ouvimos o conselho do Senhor. Através de quem? Do Espírito Santo. Que está onde? Que está em nós. Na nossa vida. Então a nossa vida de crente, ela é com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, querendo ou não, Ele está em você.
Ele está em você. Amém, queridos? Então, não confie no Senhor. Não confie nas suas próprias forças. Não confie que o seu conhecimento, o seu tempo, as suas decisões vai fazer com que você renove as suas forças. E aqui nós estamos falando só de força espiritual. Porque no momento que você toma a ceia, se você não colocar fé nisso, é só um pão e um suco de uva. Mas se você colocar fé, como diz o pastor Levi, você pode até curar. Mas se você colocar fé, vai ser dada uma nova chance, como nós cantamos aqui para você hoje, né? O Senhor pode renovar as suas forças. A segunda coisa, irmãos, Deus conhece a nossa força e a nossa fraqueza. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 13, 4 e 5. Segunda Coríntios 13, 4 e 5. Porque de fato fui crucificado em fraqueza, contudo vivo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Vou repetir, examinai-vos vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, e não reconhecei-vos que Jesus, ou não reconhecei-vos que Jesus está em vós, senão que já estáis reprovados. Ou seja, irmãos, ele está dizendo assim: olha, teste a fé de vocês mesmos, prove vocês mesmos a vossa fé, vocês mesmos, com a força, né? Porque senão, vocês vão considerar reprovados, e é isso que acontece com a gente. A gente fala assim: olha, você quer saber? Eu não vou conseguir ser parecido com Jesus mesmo. Eu não vou conseguir ser crente. E a gente joga a toalha. É por isso que é difícil ser crente. Eu gosto dessa palavra. A gente joga a toalha, porque a gente fala assim: olha, eu não tenho fé, eu não acredito mesmo. Não, irmãos, ele está dizendo assim: prove a sua fé. Você mesmo. Persista naquilo que você está buscando. Tenha fé. Às vezes tem uma tempestade, uma situação na sua vida que você sabe que só Deus pode resolver, alguns milagres sobrenaturais que somente Deus pode abrir as portas, o mar vermelho, as águas se moverem, retirar as pedras. Somente nessa situação eu penso no Egito, atrás Faraó, na frente o mar, do lado as montanhas. Só tinha um caminho, só se o mar se abrisse. E a gente canta isso, tem música, tem pregação falando sobre isso. Toda vez que eu me vejo numa situação difícil, eu me encontro nesse momento de saber que Deus abriu o mar. E o povo passou, e aquele problema que era o Egito, né, que era Faraó perseguindo ele, foi livrado. Deus deu livramento àquele povo. Então, irmãos, prove a sua fé todo dia com o Senhor Jesus, na sua relação com Ele. Ele está dentro de você. Deus quer trabalhar com cada um de nós. Se nós soubéssemos a importância que nós temos para o mundo, cada um de nós somos chamados para o seu reino, irmãos, e nós somos importantes para o mundo onde nós estamos. Não queira estar num lugar, não queira ser famoso se você não tiver que ser. Se você tiver que ser, você vai ser famoso. No Facebook, no YouTube, no Instagram, onde você estiver, na Rede Globo, na televisão. Mas se você não tiver que ser famoso, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, com a sua família, com seus filhos, aonde você estiver, irmãos, o Senhor quer usar você na sua vida. Ele está cuidando de você. E nesta noite, essa oportunidade aqui, tenha isso como algo novo para a sua vida. Não aceite receber menos do que algo novo do Senhor nessa noite. Um vinho novo, uma presença nova. Não saia daqui da mesma forma. Não vai pelo pastor, pela música, pelo teclado, não, pelo Leandro. Não, vai por você. Está dizendo assim: prove você mesmo. O poder de Deus. Viva pelo poder de Deus na sua vida. Talvez nós não sabemos,
O nosso inimigo, irmãos, coloca na nossa cabeça todo dia, essa é a nossa maior dificuldade, de que você é pecador, você faz coisa errada, olha como são seus filhos, você não vai vencer, você não consegue, você não é crente, você fez isso, olha o seu passado, olha o que você faz, olha os seus filhos. É mentira, tudo se fez novo na nossa vida. Eu e você, o seu casamento fez novo, a sua vida, os seus filhos, a sua vida mudou, nós nascemos de novo, fomos transformados, nós cantamos isso há mais de 30 anos. As igrejas se reúnem, tem todo um trabalho para nós lembrarmos. Dessa noite nós estamos lembrando, há mais de 2022 anos, de que o Senhor Jesus morreu por mim e por você. Naquele dia, o pecado que existia, a separação que existia entre homem e Deus não existe mais. O véu que separava foi rasgado e nós temos agora acesso a Deus através de Cristo Jesus. Não deixe, irmãos, o mundo tirar isso de você. Não deixe que as notícias, as informações, a sociedade dizer para você que Deus está longe de você. Não, Deus está perto de você, está na sua família, está na sua casa, está na sua vida. Porque se não for o Senhor, nós estaríamos mortos. Se o Senhor fizer assim, a sua vida se acaba. E quando você nasce, quando tem uma criança, uma vida, aproveita essa vida, viva cada dia a sua vida com alegria no Senhor. Sabe qual que é a alegria no Senhor? É saber que você está vivo. Eu estou desempregado, mas você tem saúde ainda. Eu não sei o que eu vou comer, mas você tomou um café da manhã. Eu não sei o que foi o almoço, mas você já almoçou. E a janta? De repente você janta, de repente você dorme, você acorda. No outro dia aparece um emprego e você ganha o dinheiro e a sua vida vai se levantando. Não é por causa de você nas suas próprias forças, é por causa do Senhor. O Senhor não vai deixar você terminar de uma forma trágica aos seus filhos. Jamais o Senhor tirou você para envergonhar você e você terminar na derrota. Não, irmãos. E não é para você, não é para aquelas músicas que não é para o crente vingador, quem me viu passar pela prova vai me ver levantando. Não é isso, não é na humildade. O Senhor vai te levantar no silêncio. Você vai ser vencedor naquilo que você pensa que você foi derrotado. Acredite, o Senhor está dentro de você, está dizendo aqui: provai-vos realmente se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo, prove a vocês mesmos, faça um teste, examine você mesmo, cutuca você. Não se conforme com essa vida. O que você tem feito para o Senhor? Não saia da sua normalidade, busque algo novo do Senhor. Não espere os grandes homens de Deus, os grandes cantores, os grandes pregadores. Faça você a diferença onde você está. Seja um ganhador de almas através da sua família. Estou pregando isso para mim também, irmãos. De quem que nós esperamos? O Billy Graham? Os grandes pastores que estão aí na mídia? Não, é você. O Senhor te chamou para isso, para pregar, anunciar as verdades de Cristo, irmãos. Então nessa noite, quando o Senhor examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma, aí a próxima, coma e beba do cálice do Senhor. Lembre-se de Jesus, deixa Jesus entrar na sua vida, encharcar o seu coração. Por vezes nós precisamos mais de Deus na nossa vida. Ouça músicas cristãs, põe um fone de ouvido, põe no último volume aqui, deixa a música entrar na sua, para te quebrar. Tem segunda-feira que é duro. Eu tenho uma loja, agora aparecem as contas, né? Eu não sabia que o comerciante sofria tanto, não. Eu estou ficando careca. Mas as lutas, irmãos, essa é a dificuldade. Mas, irmãos, eu escuto uma música ponho bem alto no carro, e quando eu chego no caminho, Deus já vai falando comigo. Eu testemunhei isso lá na célula uma vez. Deus vai falando comigo. Como é que você acha? Como que você acha que o Senhor vai falar com você? É através de uma música, de uma oração, de uma palavra, de um irmão. Liga para o irmão. Eu falei isso, não fica sozinho, irmão. Orem por mim. Estou numa situação difícil. Porque Deus está em nós, irmãos. Em 2 Coríntios 29, 30, voltando lá, né? Em 1 Coríntios 29, 30. O 29 diz assim: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há muito entre vós, fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então aqui ele está dizendo assim: quem pode participar da ceia? Quem tem consciência de que Jesus morreu
na cruz naquele dia. Esse é o discernimento. Você sabe isso? Não é porque você cometeu um pecado, não faça isso. Ele está dizendo assim: coma e beba, né? Quem come e bebe para discernir no corpo, come e bebe juízo para si. E agora se você pega ao contrário, quem não come não tem vida. Quem não come, não bebe, tem o juízo mesmo da mesma forma. Então acredite nisso. A ceia, ela é importante. Então não tem aquele misticismo da ceia, olha, a ceia, não. Quando você tomar aqui, venha, irmãos, venha. Por isso que é um momento importante. Eu vou passar para o pastor, queria chamar o pastor aqui, o pessoal da banda. Então nesta noite, queridos, quando você tomar a ceia, participar da ceia do Senhor, eu vou descer aí, pastor. Você, só nessa noite aqui, busque algo novo do Senhor. Você quer experimentar algo novo do Senhor? Deus vai fazer algo novo na sua vida. E não é por mim, não é pelo pastor, não é pela igreja, não é pelo louvor, não é. Nós somos homens, irmãos. A única coisa que nós temos aqui, que nós reunimos aqui para buscar o nome do Senhor e glorificar o seu nome, anunciar as verdades. Esse templo foi construído, essas cadeiras foram colocadas para que nós chegássemos exatamente nesse dia, Valdeci, e pudéssemos estar reunidos aqui com a igreja, o corpo de Cristo, lembrando a morte de Cristo como igreja. A igreja se fortalece nesse momento. O diabo não quer que nós façamos isso daqui, nos reunimos, porque o momento de ceia é o momento que nós lembramos, mais uma vez, nós vencemos, somos livres do pecado, somos livres. Levantamos as mãos em sinal. Sabe quando você levanta as suas mãos assim, quando você estiver louvando? Quando o ladrão chega para você, ele diz: mão ao alto. Aí você levanta, segura aqui, pastor. Você levanta as duas mãos em sinal de se render. Por isso que você levanta as mãos. Então quando nós levantamos as duas mãos para o Senhor, nós estamos dizendo: nós nos rendemos ao Senhor. Amém, queridos? Então nessa noite, irmãos, faça uma nova aliança com o Senhor, de alegria. Não venha com peso do pecado, não. Venha, você pode até ter pecado, porque para nós não importa o pecado que você cometeu. Se nós perguntarmos para Jesus qual foi o pecado que o Pedro cometeu, Jesus fala assim: sabe, eu não me lembro mais, que eu lancei no fundo do oceano, eu não lembro. Do Pedro, o que eu consigo ver é o sangue de Jesus derramado. Eu consigo ver o nome dele escrito no livro da vida. E o pecado? Não me lembro. Mas Deus não revela o pecado? Não revela, não, pode ficar tranquilo. Mas vem aqui, venha nessa noite, porque o Senhor ama você. Ele ama você, Ele quer renovar a aliança com você. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso?